um sol, uma montanha. Tem dois tipos de paisagem para mim. A paisagem que é uma coisa assim, verde, né? A paisagem verde que é as plantas cuidadas. E a paisagem poluída, que é os rios poluídos. Paisagem é um lugar que tem árvores, coisas antigas. Paisagem é tudo aquilo que nós vemos. Por exemplo, uma casa, as árvores, as flores. Paisagem é um lugar que tem árvores, rios e animais. Aqui é uma paisagem? É. Por quê? Por causa que tem muitas árvores, museu, carros, coisas antigas. Paisagem é assim, matas, flores, preservada. Eu entendo que a noção de paisagem nossa, como a noção de preservação, como a noção de ambiente, elas estão muito ligadas à natureza, né? E a gente se vê um pouco como um invasor dessa natureza. Então eu quero falar de paisagem, tem árvores e bichos, rio, córregos, né? Eu vou falar de preservação, eu vou pensar também em cuidar dessas áreas e tal. A paisagem é mais do que a natureza, mesmo porque o espaço que a gente vive já é uma natureza completamente alterada, né? Nós já fazemos parte disso. Talvez um conceito de paisagem que pudesse ser explorado é essa noção da paisagem urbana. Porque se a gente tem muito carinho, muito cuidado com as árvores e com os bosques, quando chega na nossa rua, né, a gente não se importa de podar a árvore para o fio passar, de pôr um outdoor, de pintar uma fachada de forma absurda, de asfaltar uma rua que antes era de calçamento. Quer dizer, a gente altera com muito mais crueldade o meio urbano, talvez porque a gente não entenda que aquela é a paisagem que nós vivemos, né? Então, poderia ser interessante se tentasse trazer a percepção de delicadeza, de calma, de fruição que uma paisagem natural tem automaticamente na nossa cabeça, trazer essa percepção para o meio urbano. Sabe, eu sei, mas eu esqueci. Pode ser a própria ilha de Galápagos, que tem bastante influência no ambiente, que existem muitas espécies ameaçadas de extinção e que ali é patrimônio, que não pode, que é algo intocável. Patrimônio, assim, é tudo que a gente pode guardar? Coisa que a gente guarda, a gente tem que cuidar, manter por anos. As preocupações ambientais e a busca por propostas de educação ambiental acentuam-se no Brasil a partir da década de 1970. Desde então, as concepções sobre essa temática vêm sofrendo alterações. Em 1996, o MEC incluiu a educação ambiental nos parâmetros curriculares nacionais. Considerado um tema transversal, o meio ambiente deve ser trabalhado por todas as disciplinas obrigatórias, como ciências, história, geografia e matemática. Em abril de 1999, um novo passo no sentido de atribuir maior importância ao meio ambiente foi dado com a publicação da Lei 9.795. Essa lei, que estabelece uma política nacional de educação ambiental, determinou que o tema deve ser abordado não só no ensino fundamental, mas em todos os níveis e modalidades de ensino. Além disso, a lei deixa claro que meio ambiente é uma expressão que diz respeito tanto ao ambiente natural quanto ao ambiente construído. Dessa noção surge o conceito de educação ambiental e patrimonial.
Patrimônio é uma coisa que entrou na moda de uns anos para cá, falar de patrimônio, preservação do patrimônio, que na verdade vem durante todo o século XX no Brasil essa preocupação, os órgãos de patrimônio. A ideia de patrimônio histórico e artístico nacional, como foi criado no Brasil esse serviço, esse sistema, ainda na era Vargas, como uma perspectiva de preservar exatamente os marcos da história do Brasil, e com um objetivo muito claro, que é o de criar a identidade nacional. E, com isso, a ideia de patrimônio sempre foi associada à coisa antiga, à coisa tradicional, aquilo que é belo, aquilo que merece ser preservado, e, principalmente, aquilo que dá esse caráter de... É assim que deve ser, né, cultivada a história do Brasil. A partir da década de 60, mais ou menos, começa a ser questionado. É exatamente a ideia de que todo esse trabalho foi para colocar uma identidade nacional que era também uma unidade nacional. Quer dizer, existe um passado comum que tem que ser preservado. E daí começa a discussão exatamente que isso que se preservou é apenas a memória do vencedor. Então, se a sociedade é mais complexa do que só esse exercício da dominação, é preciso ir buscar quais são os outros ícones, quais são os outros vestígios de uma sociedade que foi dominada, que foi, vamos dizer assim, destruída. É preciso considerar que a história, a memória, o patrimônio são campos de luta, ou seja, a disputa para saber quem vai preservar o quê faz parte do social e da história. Então, com isso, você amplia o conceito de patrimônio, que não se chama mais patrimônio histórico e artístico nacional, mas passa a ser concebido como patrimônio cultural. A Constituição de 88 já colocou como... Foi um grande avanço, a ideia de que existe um patrimônio material, mas existe também um imaterial. O patrimônio, para mim, ele está muito relacionado com toda a questão ambiental. Ele não é só uma arquitetura, ele não é só um prédio, ele não é só uma praça, ele não é só o centro histórico daquela cidade, né? Mas ele é toda a soma, né, daquelas intervenções e daquelas paisagens que fazem a gente reconhecer aquela cidade como nossa, ou aquela cidade como lugar que eu quero viver. Então, não é só o meu lugar, mas é o lugar do cidadão, o lugar que as pessoas vivem. Nesse sentido, o patrimônio ele se relaciona muito com a paisagem, né, com os marcos daquela cidade, com aquilo que fala que aquela cidade é aquela. Quando se fala em patrimônio, você tem que sempre estar ligado a essa palavrinha, cidadania. O que é a cidadania? É você sentir proprietário de uma memória, você ter o direito a ter uma memória. No nosso cotidiano, a noção de patrimônio também tem que ser mais ampliada, porque se eu imagino que patrimônio é só aquilo que tem uma longa história, eu deixo de considerar como meu patrimônio, como meu lugar, a casa que está ao meu lado, a rua que eu passo todo dia, né? Muito mais do que só uma parte preservada, um centro histórico da cidade. Mas o principal é que as pessoas estabeleçam com esse patrimônio, seja em qualquer nível, uma relação de cuidado. Então, o cuidado com o lugar é também aquilo que permite construir uma relação de afeto e uma relação de permanência. Então, aquele patrimônio permanece, mas também aquilo que for novo, que for ser construído, ele é construído com o carinho tal que daqui a algum tempo ele é reconhecido pelas próximas gerações como alguma coisa feita com afeto, com técnica, com cuidado com o lugar, com competência, com interesse, tal que o mantenha vivo. Diversos espaços favorecem o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. Praças, centros de artes, museus e parques são alguns deles. A
atrás de cada peça, de cada acervo, você tem também essa outra forma de compreensão desse patrimônio, que não seja só através do objeto, né? Mas o que você pode inferir desse objeto, o que você pode instigar, né? O Einstein que falava que o conhecimento ele não vale nada sem a imaginação. É exatamente isso, a gente tem que criar um espaço que propicie que as pessoas possam sonhar, imaginar, né, ter sensações. Isso é que é o papel do museu. Ele não é só um complemento de ensino, né, um complemento. Ele é, ao lado de outras ferramentas, um importante instrumento de transformação de uma comunidade. O básico do nosso projeto são duas coisas interessantes. Uma, trabalhando com crianças e jovens da região, né, com o projeto Jovens Jardineiros e com as visitas direcionadas na área da educação ambiental, tá? Tendo também a educação de arte como outra fase do projeto da educação. A minha experiência aqui é ajudar na visita ambiental e também na classificação de plantas aqui no museu. Educação ambiental, se não for algo interdisciplinar, associando meio ambiente com história, com cidadania, com civismo, com matemática, com física, se isso não estiver interligado, isso fica meio sozinho no mundo que a gente tem de educação. O fato da gente conseguir reunir aqui em Inhotim elementos da arte natural e também da arte feita pelo homem possibilita ao professor juntar esses dois conceitos e explorar nas atividades. Em termos de educação ambiental e patrimonial, que a gente pode perceber que em qualquer praça existe sempre um gancho para que o professor aborde esses temas. O que é o patrimônio histórico, artístico, ambiental, cultural de um determinado povo, eu acho que é a sua maior riqueza. Desconhecer essa riqueza, eu acho que é a principal omissão que um professor pode praticar. Eu acho importante os professores saírem com os alunos para parques botânicos e minerações, lugares que tem degradação ambiental. Eu acho que a gente fica muito dentro de sala de aula. E muitos meus amigos não sabem assim, o que é um nome científico, um nome popular. O museu ele tem que instigar que esse público tome conhecimento, né, de que ele é parte, de que aquilo tudo é parte, é patrimônio, pertence a ele, é uma coletividade. Isso é o sentido que eu falava antes de cidadania. A partir do momento que o museu consegue, seja com exposições, com objetos, no caso aqui do Museu da PUC, eu estou falando, tem até uma preguiça gigante aqui, né? A pessoa entenda que aquilo tem uma história, ou como diria o Saramago, para se conhecer um objeto, você tem que circundá-lo e vê-lo de todos os pontos. É exatamente isso. Traduzir para aquele indivíduo ou para aquela comunidade, né, o significado que aquele objeto, no caso aqui, preguiça gigante, tem, que transcende muito mais a ser um fóssil, mas ele tem toda uma história, tem toda uma ligação com outras ciências, né? E tem a questão de ser os fundamentos da criação de uma cidade, por exemplo, que passou num local onde foi descoberto, então pessoas que descreviam. Tem toda uma gama de conhecimento que deve ser assambarcado, né? E não restrito ao objeto pura e simplesmente. A gente observa que, com o trabalho que a gente desenvolve com as escolas, a gente tem um resultado positivo. A gente mostra um pouquinho dessa importância, né, do trabalho, dos bastidores do museu, como que é a pesquisa, o trabalho, e as crianças adoram, participam e saem daqui muitas vezes falando que também vão ser biólogos, paleontólogos, arqueólogos, né, dependendo do que a gente estiver trabalhando.
Na educação ambiental, nós trabalhamos com projetos. Nós envolvemos os alunos em projetos que visam principalmente essa conscientização desde muito cedo sobre as questões ambientais. Então, na parte da manhã, que as crianças são menores, que são de 6 a 11, 12 anos, nós procuramos dar uma ênfase assim, que eu sou o meu primeiro meio ambiente. Eu sou o ambiente que precisa ser primeiramente cuidado. Então, a partir daí, a gente desenvolve todo um trabalho mostrando a questão corporal, os cuidados com o meu corpo, os cuidados com o ambiente onde eu vivo. E, através disso, aí, nós desenvolvemos temas que geram vários projetos. Um dos projetos da Escola Municipal Santa Terezinha, desenvolvido com os alunos do curso noturno, abordou a questão da canalização de córregos. Bom, foi um trabalho que envolveu toda a equipe do noturno, todos os professores do noturno, e a ideia partiu dos próprios alunos, que nós estávamos desenvolvendo um trabalho de leitura e escrita, e já trabalhamos há mais tempo com o jornal do Manuelzão, da Cidadania pelas Águas, e numa dessas leituras nós verificamos que o texto estava dando muita ênfase à não canalização dos córregos, não cobrir os córregos. E como nós moramos nessa região e convivemos com o problema do córrego, do mau cheiro, da sujeira, ficou todo mundo sem saber, sem entender por quê. Por que não cobrir? Fica tudo limpo, bonito, né? Bom, aí eu mesma fiquei na dúvida e os termos do texto não esclareciam muito, e nós resolvemos então que íamos procurar quem esclarecesse. E na conversa eu disse para os meninos, e eles também começaram, meninos, entre eles muito mais adultos, e muitos deles tinham lembranças de quando esses córregos aqui eram completamente limpos, nadaram, pescaram, cada um contava a sua experiência, e nessa conversa eu disse que na minha casa ainda tinha uma nascente com peixe, tal, tudo limpinho, uma das nascentes do córrego da Ressaca, Sarandi. E aí eles falavam, vamos lá. Eu falei, por que não? Então vamos fazer melhor, vamos fazer toda a caminhada ao longo do córrego, registrando a degradação até chegar na nascente, para depois chamar um profissional. Aí nós já vamos estar bem embasados com fotografia e tudo para nos explicar, então, por que não cobrir os córregos. E acabou sendo uma experiência muito interessante, eles se envolveram muito, gostaram muito, registraram, flagramos assim vários momentos de total desrespeito, jogar lixo, entulho no córrego, todos revoltados com aquilo. E lá na nascente, me parece, eu gostei, eles também, e os outros professores estavam juntos, todos adoraram, e foi um trabalho muito feliz que culminou com uma palestra que realmente esclareceu para o grupo a respeito da polêmica de cobrir ou não os córregos. Eu sou uma das alunas que participou nesse projeto. Triste a gente ver aquela sujeira no começo, mas aí no final foi muito gratificante para a gente. Se a gente pudesse fazer um trabalho com as pessoas, igual a gente vimos lá, as pessoas jogando a sujeira no córrego, né? Porque a água de lá de cima, da nascente, vem limpa. Mas quando vai chegando assim, né? Aí as pessoas jogando as coisas e vai começando sujando para baixo, né? Descendo. Então, se a gente pudesse estar sempre ali falando, incentivando, igual esses problemas que a gente está falando aí da dengue, para não fazer isso, para não fazer aquilo, quem sabe a gente indo, né? Conversando com as pessoas que moram em volta. Esse semestre, nós temos 3 turmas, nesse momento, desenvolvendo um trabalho junto com o Museu Abílio Barreto. Onde Mora a Minha História é o nome do projeto realizado em parceria entre escolas municipais de Belo Horizonte e o Museu Histórico Abílio Barreto. Através dele, os alunos, com orientação do museu e dos professores, reconstruem aspectos da história do bairro em que vivem. Visitar o museu, saber como se monta uma exposição
e recolher documentos e fotografias do bairro são algumas das atividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes. O resultado da pesquisa é apresentado sob a forma de exposição e de uma publicação. O Juvenal mandou a gente fazer um desenho mostrando do caminho da casa da gente até a escola e da escola até o caminho da casa da gente. Desenhar numa folha. Que aí a gente vai construir, no final ele vai construir um livro com essas informações que nós temos pra ele. E o que você acha disso? Eu acho bom, pelo menos a gente vai ter nome falado. Então, o projeto, ele trabalha com os alunos a ideia do espaço construído deles. Entender que o bairro não é aquele espaço natural, que a ação de vários moradores com o poder público é que fez com que o bairro estivesse daquele jeito. Então, cada bairro tem uma característica específica. A gente até tem um exemplo aqui do bairro Serra Verde, que é um bairro de apartamentos muito pequenos, então uma luta do bairro é por um parque, o Parque Serra Verde. Então a gente trabalhou sempre no projeto entendendo esse parque como uma perspectiva, um projeto de futuro. E aí que era uma coisa para os adultos do bairro, as crianças também puderam entender esse projeto e trabalhar, né, lutar por esse Parque Serra Verde lá no bairro. Pela minha vivência em sala de aula com as crianças, eu percebo o seguinte: o importante é a gente começar do pequeno, do que está perto. Eu acho que a criança ela precisa primeiro começar a se descobrir como um ambiente, como um meio ambiente, que ela precisa se preservar, que ela precisa se respeitar e a partir disso ela começar o conhecimento em um ambiente maior. O professor tem que estar envolvido, o professor tem que estar com vontade de que aquilo aconteça. Eu acho que não existe uma fórmula, né? Que cada professor vai trilhar o caminho, mas ele tem que ter claro que ele só vai conseguir envolver o aluno dele no ensino e na pesquisa e para ampliar o horizonte se ele partir da realidade do aluno. Porque nós percebemos claramente que quando você atinge aquela realidade do aluno, os problemas que ele está vivendo, e conscientiza de como ele pode intervir nessa sua realidade para melhorar a sua vida, a produção deles é maravilhosa. Você deixa de ter problema de disciplina, porque eles ficam muito focados naquilo que eles querem aprender. Então, eu acho que a questão de estudar o meio ambiente não tem que ser estanque, não tem que ser só com livro didático e falar da Amazônia, de aspectos. Você vai chegar lá, mas partindo da realidade. Você consegue envolver esse aluno muito mais partindo da realidade dele.